Graça e paz, amada igreja. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui. E agradecer ao pastor e à igreja também. Porque confiar o púlpito a uma pessoa que você ainda pouco conhece é muita responsabilidade. Mas eu agradeço a Deus e a vocês por essa confiança. E que Deus fale conosco, amém? Vamos nos colocar de pé? E abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. 1 aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 16. Amém? E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de quem vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Eu queria ler só um outro texto lá no capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 3. 1 Coríntios capítulo 3, 13, versículo 3. Que nos diz o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por estar aqui. Obrigado porque nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor fale com a Tua igreja e fale comigo também, Senhor. Para que aprendamos, para que cresçamos, para que sejamos obedientes e edificados, ó Deus amado, no Teu amor, por intermédio do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Continua, ó Deus, conosco e com todos que estão em casa também. Que a Tua graça, ela se estenda por todo o mundo, onde o Teu povo, proclamando o Teu nome, Pai, possa ser abençoado. Falamos assim, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Só vou pedir para que vocês, juntamente comigo, repitam novamente o versículo 16 do capítulo 2. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repitam comigo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Perfeito, hein? Nós, porém... Amém. Bem, essa igreja em Corinto, ela foi uma igreja que Paulo fundou em uma de suas viagens missionárias. E Paulo ficou bastante tempo nas suas viagens e dedicou uma boa parte do seu tempo a essa igreja. E aí, em determinado momento, Paulo recebe uma carta da família de Chloe, ou Cloé, e nessa carta há um relato sobre alguns problemas que estão acontecendo dentro da igreja. Eu imagino que Paulo, que dedicou bastante tempo àquela igreja, e que conhecia bem aquela igreja, Paulo, ele ficou chocado com aquela informação. Porque a informação que chegou a Paulo está no versículo 11 do capítulo 1, que diz o seguinte: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe
que há contenda entre vós. Vou avançar no 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fosse porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosses batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então Paulo, ele recebe uma carta da família de Cloe. Essa carta, ela cai como uma bomba para Paulo. Porque a carta diz, está havendo vários problemas na igreja, e um dos principais problemas que a igreja está enfrentando é a contenda, é a divisão, é o partidarismo. E aí, quando vemos no versículo 11 do capítulo 1, nós conseguimos entender a profundidade dessa divisão, desse partidarismo. E aí então Paulo começa a discorrer sobre ele. A igreja de Corinto era uma igreja grega, ela estava na Grécia. Então a gente sabe que todas aquelas igrejas que Paulo cuidou, e Paulo foi chamado para cuidar de gentios, ela era uma igreja que ela já tinha dentro da sua raiz todo um ufanismo, todo um orgulho de ser uma igreja que estava, que conhecia sabedoria, conhecia filosofia, eles sabiam muito bem sobre dialética. Então, a igreja e o povo grego, por ser um povo inteligente, já tinham certo ufanismo. Provavelmente, um dos problemas aqui é que começou-se a comparar. Ora, eu acho que Paulo ele é muito mais teólogo, muito mais teológico também nas suas pregações. Não, eu já acho que Apolo ele tem muito mais profundidade na maneira como discorre sobre as coisas de Deus. Será que Cefas, Pedro, ele está nessa mesma? E outros, então, achavam até mesmo que Cristo. Então, havia um certo orgulho dentro daquela igreja. E Paulo, então, ele vê isso com certa tristeza, preocupação, isso lhe cai como uma bomba, mas Paulo ele começa a discorrer no capítulo 1, dizendo claramente que ele conhecia aquela igreja. Ele sabia que tipo de mensagem ele havia levado para aquele povo. Ele sabia que a todo momento a palavra que ele levou era a palavra de Cristo, e este crucificado. Então para Paulo a maior preocupação era pregar Cristo crucificado. E aí Paulo então entra no capítulo 1, ele começa a falar disso, ele começa a falar de Sofia, que era uma palavra que o grego conhecia, que significa sabedoria, e ele em algum momento aqui no versículo 17, ele diz assim, ó, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar a palavra, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Ou seja, eu quando preguei a palavra, não peguei com a expectativa da sabedoria gregos que vocês têm. Mas eu preguei com a sabedoria da cruz de Cristo. Foi com essa sabedoria da cruz de Cristo que eu preguei a palavra. E aí Paulo continua falando. Ele entra aqui no versículo 23 do capítulo 1, dizendo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E Paulo vai falando um pouco mais sobre esse assunto, sobre loucura de Deus e loucura do mundo, e sempre referenciando a cruz de Cristo. Sempre referenciando a cruz de Cristo. E aí, à medida que Paulo avança, ele começa a falar, no versículo 17, já dizemos, no versículo 21 também, ele volta a falar sobre esse assunto, porque ele diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então Paulo cria um antagonismo para dizer que a sabedoria humana é loucura diante de Deus, e que a sabedoria de Deus, mediante a cruz de Cristo, é loucura para o mundo. Então havia essa dificuldade. Quando Paulo entra aqui, então, no capítulo 2, ele devolve a bomba. Ele recebe uma bomba no capítulo 1, ele agora joga outra bomba dizendo, depois de discorrer sobre alguns assuntos, que nós, porém, temos a mente de Cristo. O fato de termos a mente de Cristo, irmãos, não quer dizer que nós estamos isentos de pensar em pecado. Não é isso. O termos a mente de Cristo é que, mediante a salvação em Cristo Jesus, a sua ressurreição, a justificação, nós conseguimos discernir o que é certo
e o que é errado. O Espírito Santo, quando cometemos algum erro, cometemos algum pecado, ele nos acusa, ele nos mostra que estamos errados. Porque nós, com a salvação, podemos adquirir essa capacitação do Espírito Santo de discernir o que é certo e o que é errado. E Paulo, então, fala disso aqui no capítulo 2, versículo 16. Ora, após Paulo falar isso, no capítulo 2, de que nós temos a mente de Cristo, ele começa a falar, olha, se vocês ainda estão se portando como pessoas que vivem em contendas, que estão em brigas e que criam partidarismo, vocês não são espirituais ainda o suficiente para entender o que eu vou dizer. Vocês continuam sendo carnais. É por isso que ele fala, olha, tive que dar leite a vocês, porque comida sólida, comida pesada, vocês não aguentariam comer. Ou seja, era um povo que estava precisando dar passo por passo para conhecer mais a respeito de Jesus. E após Paulo falar tudo isso, porque ele vem aqui no versículo 2 e diz assim, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo em nenhum momento se preocupou em pregar outra coisa que não fosse Cristo crucificado. Após discorrer sobre o que era a loucura do mundo, o que era a loucura de Deus, o que era a sabedoria do mundo, o que era a sabedoria de Deus, e após devolver ao povo, falando que nós temos a cruz de Cristo, Paulo então agora começa a responder todos os questionamentos que Chloe, sua família, fez naquela carta. Então Paulo está confortável, ele está muito confortável para responder a cada um dos questionamentos que Chloe faz em sua carta enviada a ele. Primeira delas, no capítulo 3. Paulo no capítulo 3 ele diz assim, ó, há contenda e divisão nessa igreja. Então ele diz assim, no versículo 2 do capítulo 3, assim, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo tem que voltar atrás nos seus ensinamentos para refazer com que o povo entendesse de novo que a salvação em Cristo Jesus e este crucificado era o bastante para que as pessoas pudessem entender e discernir sobre coisas espirituais. Não há condições de a humanidade que não passa pela cruz de Cristo entender as coisas que são concernentes ao Espírito Santo. Não é possível. O homem que não passou pela salvação em Cristo Jesus, ele não vai compreender as coisas que estão descritas na palavra do Senhor. Porque quem dá constante luz ao que Cristo ensinou é o Espírito Santo. E essa é uma condição que ela vem com a salvação. Então Paulo fala, a divisão sobre isso. Então, alguns dos pregadores ali, que havia naquela igreja, alguns sábios daquela igreja, eles começaram a ser confrontados. Por quê? Quem pensa como Cristo, quem tem a mente de Cristo, quem está em Cristo, não faz contenda, não faz divisão, não cria problema dentro da igreja. Então Paulo deixa isso claro, de que a contenda entre irmãos é um indício de que a carnalidade naquela igreja persistia. Quando Paulo entra no capítulo 4, ele do versículo 9 até o versículo 13, ele diz o seguinte aqui. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós apóstolos, em último lugar, como se fôssemos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até o presente hora, sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então, à medida que aquela contenda, aquele partidarismo estava tentando evidenciar os três, Paulo, Apolo e Pedro, ele estava dizendo, pare com isso. Porque quem realmente trabalha no reino de Deus, põe a mão no arado, ele está lá no fim da fila.
Ele é o que menos tem que aparecer. A obra dele não pode aparecer no momento. Por quê? Porque a cruz de Cristo vai estar sempre à frente. A cruz de Cristo é quem tem que aparecer em todo o trabalho da igreja. É lógico que alguns se destacam quando estão aqui cantando, ou quando estão pregando, ou quando estão nas salas ensinando, ou estão dirigindo algum culto, mas sempre por trás da cruz de Cristo. Nós sempre somos convidados a permanecer atrás da cruz de Cristo. Então, a carnalidade e o espiritualismo, Paulo começa a confrontar isso no capítulo 4. Quando entra no capítulo 5, Paulo dá outro puxão de igreja na orelha. Porque a igreja, em algum momento, estava achando bonito o fato de um enteado ter relações sexuais com a sua madrasta. E ele fala assim, isso é inadmissível. Ele entra no capítulo 5 falando exatamente isso. Geralmente se ouve que entre vós é imoralidade. Imoralidade tal, como se nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Isso já estava proibido lá em Levítico. No livro de Levítico, o Senhor já havia proibido não somente esse relacionamento, mas qualquer outro relacionamento entre parentes próximos. Mas o problema aqui é que a igreja ainda falava isso com certo orgulho. E aí Paulo começa a discorrer sobre isso, diz o que precisa ser feito para tratar esse problema dentro da igreja, e ele em determinado momento ele diz o seguinte, no versículo 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, que um pecado ao entrar dentro da igreja, ele pode contaminar toda essa igreja? Paulo então, sendo um dos assuntos da família de Chloe, Paulo trata aqui no versículo 5, essa relação ilícita entre o enteado e a sua madrasta. Quando Paulo entra no capítulo 6, porque com certeza foi um assunto citado pela família de Chloe também, ele fala a respeito de processos judiciais. Então havia irmãos que tinham demanda com outros irmãos, e ao invés de procurar sábios dentro da igreja para resolver aquela contenda, eles iam na porta da cidade, e isso era comum, haver juízes, haver advogados na porta da cidade, aguardando quem quisesse participar de algum pleito judicial, e eles então eram convidados, olha, eu estou com um problema com Joel, e eu não consigo resolver esse problema na igreja, eu preciso contratar advogado para resolver o meu problema com ele. Paulo diz aqui em determinado momento, não há um sábio dentro dessa igreja que possa resolver isso, e ainda que não haja, por sermos espirituais e por termos a mente de Cristo, será que não é melhor nós sofrermos esse prejuízo? Será que não é melhor perder R$1.000, R$2.000, uma batida de um carro, do que eu colocar um irmão desse para um processo judicial? Então Paulo trata disso aqui. Por quê? Porque Paulo está falando que há uma santidade dentro desse corpo. E quando eu processo um irmão, eu quebro essa santidade. Ele deixa isso bastante claro no versículo 19. No versículo 19 assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então Paulo está chamando a igreja, chamando os irmãos que estão em litígio judicial, para que eles voltem a ter a unidade e acabar com aquele problema. Porque segundo Paulo sabe, e ele deixa claro aqui, nem mesmo entre os gentios eu estou vendo tamanha aberração. Depois ele entra no capítulo 7. Ele entra no capítulo 7 falando aqui sobre alguns irmãos que se converteram, mas o marido não é convertido, ou irmãs que se converteram e o marido não é convertido, e que em algum momento aquele não crente, aquele marido, aquela esposa não crente, ela quer se livrar daquela, quer terminar o casamento. E aí começa a perguntar, e aí Paulo fala, olha, se o marido não crente quiser continuar casado com você, que continue. Mas se ele quiser se separar de você, se separe. Nós não temos poder sobre a pessoa não crente. Mas se você continuar casada, saiba que você não só pode dar um bom testemunho e santificar teu marido, como você pode ainda santificar todos os seus filhos e a tua casa. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa.
Converte-se um dentro da família e começa a ter problema com o outro. E Paulo, então, deixa claro aqui uma das maneiras sutis, uma das maneiras mais abençoadas em que isso pode acontecer. E ainda discorrendo sobre o capítulo, ele diz assim, olha, se você se separar, se houver divórcio entre você e seu marido, viva uma pessoa divorciada, não case novamente. Se você é solteiro e você puder não casar, não case. Se você é solteiro e perceber que não tem condições de permanecer solteiro, case. Você que é casado, cuide da sua esposa. Você que é casada, cuide do seu marido. Então Paulo começa a falar disso e fala também dos viúvos. Então Paulo tem mensagem aqui no capítulo 7 para todos esses daí. Depois Paulo entra no capítulo 8, que com certeza era um outro problema dentro da igreja. Havia naquela época muitos cultos pagãos. E uma parte de tudo que entrava eram dados para os sacerdotes, inclusive os sacerdotes pagãos. Como não se tinha geladeira nem lugar para conservar uma grande quantidade de comida ou de carne oferecida para eles, elas eram dispostas, eram devolvidas aos açougues da época para que os açougues pudessem vender essa carne. Então havia irmãos que iam nesse açougue e compravam essa carne. Alguns não entravam porque já imaginavam que poderia ser carne sacrificada. Outros compravam e diziam, eu vou comer, não tem problema nenhum. E Paulo está falando assim, olha, vamos lá. Se você está percebendo que aquilo que está sendo vendido ali é carne sacrificada, não compra. Se você for convidado à casa de alguém em que esse tipo de comida for oferecido, se você não perguntar de onde veio, agradeça ao Senhor e coma. Mas se você souber que aquilo foi sacrificado, então não coma. Porque dentre aqueles que estavam falando, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, havia aqueles que sabiam que a carne, mas eu vou comer e não estou nem aí. Eu não quero saber nem se está causando escândalo entre meus irmãos. E Paulo está deixando claro, olha, se você percebe, não faça isso para que você não vire pedra de tropeço para o seu irmão. Não coma. Não coma aquela carne, não coma aquela comida sacrificada. Abstenha-se naquele momento, para não ser escândalo, de fazer aquilo. Então, para vocês terem uma ideia, a jactância era tão grande que havia um grupo dentro da igreja, conforme capítulo 1, que nem era de Paulo, nem de Apolo e nem de Cefas. Ele falou, eu sou de Cristo, ou seja, ele estava no suprassumo da santidade. Suprassumo da santidade. Eu já nem vou, eu não é Corinthians, não é Palmeiras, não é São Paulo, eu vou lá para Paris Saint-Germain, eu vou lá, ele não quer saber de coisas pequenas, ele quer saber de coisas grandiosas. Quando entra no capítulo 9, Paulo aqui então, ele agora faz uma defesa do seu apostolado, porque dentro da mensagem citada lá pela própria família de Coroe, havia um questionamento sobre o apostolado de Paulo. E Paulo então ele entra aqui no capítulo 9 falando, olha, não é porque eu fui nascido ou gerado fora do tempo, e é isso que ele deixa bastante claro, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, ele foi um filho gerado fora de tempo. Não é por isso que ele é menos apóstolo do que os outros, do que Pedro, do que Tiago, do que João. Ele não era menos do que ele. E Paulo ainda tinha uma profissão, né? Ele era fazedor de tendas. Então ele a todo momento ele procurava viver a sua vida custeando tudo o que ele precisasse. Mas chega nesse determinado momento aqui, em que provavelmente o pessoal da igreja de Corinto estava questionando o porquê de contribuir para missões, né, pastor? Por que contribuir para missões? Paulo fala assim, ora, ele entra aqui. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 3, ele diz o seguinte aqui, ó. Versículo 3, sim. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz a lei de Moisés? Porque Moisés disse, no versículo 9, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então Paulo está dizendo, olha, se os demais apóstolos têm isso era uma coisa permitida pelo próprio Senhor Deus, por que nós não podemos fazer isso?
Então a igreja não era uma igreja liberal, não era igreja que contribuía. Não era igreja que enxergava o apostolado de Paulo a ponto de falar, não, vamos contribuir porque Paulo e Barnabé estão avançando por esse mundo com a pregação da palavra do Senhor. Não, a igreja tinha um entendimento totalmente diferente. E com certeza aqueles que contribuíam ainda reclamavam de contribuir. E a palavra do Senhor nos fala o seguinte, né? Que aquele que der, o faça com alegria. Então Paulo também fala disso, falando do seu apostolado e deixando bastante claro de que ele é tão apóstolo quanto os demais. Por quê? Porque ele também viu a Cristo como uma vantagem, né? Paulo já viu a Cristo ressurreto. Paulo viu a Cristo ressurreto, sem qualquer impedimento de lhe ensinar o que quisesse, ok? Porque os demais apóstolos tinham a limitação da cruz de Cristo. Muita coisa só aconteceria depois da cruz de Cristo. Para Paulo, não. Paulo foi um privilegiado dentre os demais. Quando ele entra no capítulo 10, ele diz o seguinte, que a igreja não pode repetir os erros que Israel cometeu no Velho Testamento. E uma das coisas que ele deixa bastante clara ali é o seguinte, o povo quando saiu do Egito, em algum momento sentiu vontade de comer carne do Egito. Em algum momento estava cansado de comer maná. E aí chega uma hora que começaram a resmungar e a gente já sabe da história, né? O Senhor mandou cordonizes para que eles comessem tanto que o texto diz lá que até pelo nariz saía. Tamanha era a quantidade, estavam tão empanturrados que pelo nariz saía excesso de comida que eles tanto pediram ao Senhor. E ele fala também o seguinte, sobre a rebeldia do povo. O povo ficou rebelde, em algum momento o povo também começou a reclamar porque Moisés estava demorando em conversar com Deus para receber os 10 mandamentos. E eles acabaram falando assim, vai aí Arão, vai aí, faz para nós aí um bezerro de ouro para que a gente possa adorá-lo. Porque esse Moisés não sei por onde ele anda não. Então ele está dizendo assim, não cometam, ou seja, a igreja de Corinto, não cometa os mesmos erros que o povo judeu cometeu no passado. Ora, há uma dificuldade grande, porque assim, eu imagino que para Pedro, pregar o evangelho ao povo judeu era mais fácil. Por quê? Porque era um povo que recebeu os oráculos de Deus. Era um povo que tinha a sua história iniciada lá com Abraão. Era um povo que veio caminhando. Então o povo judeu sabia bastante bem da história dele. Mas o povo grego, o povo gentio, não conhecia essa história. Até então não tinha um relacionamento com eles, aquela história. E Paulo, com certeza agora, para estar cobrando de que eles não cometam os mesmos erros, ou ensinou naquele momento ali, ou já tinha citado a respeito do histórico do povo de Israel atravessando até chegar à terra prometida. Quando Paulo entra no capítulo 11, que era com certeza alguma coisa que tinha dentro da igreja, havia uma dificuldade na organização do culto. Provavelmente todo mundo queria falar ao mesmo tempo, provavelmente todo mundo queria estar em destaque. E Paulo, calma, não é assim não. Há uma hierarquia dentro desse culto. Há uma santificação que precisa conter dentro desse culto. E ela começa o seguinte, é Deus, que é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem e que é o cabeça da mulher. Não se pode mudar a posição dessas coisas. Isso estava lá na igreja. É logicamente que o Senhor hoje nos requer dizendo o seguinte, olha, homem, você é o cabeça do lar. Mulher, você está submissa ao seu marido. Mas isso não impede que o marido fale, esposa, anda comigo, decida comigo. Vamos ensinar juntos, vamos aprender juntos. E vamos chegar lá juntos. Por quê? Somos uma só carne. Então essa uma só carne, ela vem para dentro da igreja. Mas dentro da igreja, quando Deus está falando, Cristo se manifestando, o Espírito Santo se manifestando, através do pastor ou do pregador, isso tem que haver esse respeito, essa hierarquia, esse momento de contrição da igreja. E Paulo então aqui, muito claramente, ele discorre sobre isso. Aí ele avança mais um pouco, porque depois de deixar clara essa hierarquia, ele vem e volta. Lembra? A mensagem de Paulo estava baseada em quê? Em Cristo e Cristo crucificado. Quando ele entra no capítulo 11, a partir do versículo 17, ele começa a falar da ceia do Senhor. Ele começa a falar da ceia do Senhor.
E aí ele entra no versículo 23 dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então ele está relembrando o mandamento do Senhor, ele está trazendo organização para aquele momento importante do culto, e ele está dizendo o seguinte: ora, ao invés de ser uma comunhão dentro da igreja, eu estou vendo aqui que aqueles que chegam cedo comem e não deixa para quem chega depois, aquele que chega cedo e bebe, quando o último chega já está bêbado, e isso eu falei, isso não é para acontecer. Você está com fome? Come em casa. Ali é só um momento de celebração. Ali não é uma churrascaria. Come em casa. Para quê? Para que quando você chegar na igreja, todos possam aguardar, do primeiro ao último, para comer de uma vez só, num momento só, tanto o pão quanto o cálice. E Paulo, então, deixa isso bastante claro. Aí, Paulo, então, ele já discorreu sobre vários assuntos que estavam relacionados à carta de Chloe. Paulo agora, ele vai dar mais um passo. Paulo então entra aqui no capítulo 12. E ele começa a falar de dons espirituais. Lembra? Capítulo 1, contenda, partidarismo. Paulo joga a bomba de que temos a mente de Cristo. E começa a explicar um pouco sobre isso. Quando Paulo entra no capítulo 12, que começa a falar sobre dons espirituais, Paulo está chamando essa igreja à unidade. Paulo está chamando essa igreja à unidade. Por quê? Porque os dons espirituais foram colocados na igreja para serviço, para trabalho. Como é que eu posso trabalhar com o pastor se eu tenho dificuldade com ele? Como é que eu posso trabalhar com o irmão Paulo se eu tenho dificuldade com ele? Eu não posso e nem devo fazer qualquer coisa se eu tiver um empecilho com o irmão. Ele já falou como é que se trata o litígio, ele já falou como é que se trata uma separação, ele já falou como é que se trata o pecado. Aí ele entra aqui no capítulo 12, e aí ele vai abordar a unidade. Paulo diz assim no versículo 1: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, segundo eres guiado. Aí ele entra no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, ele está colocando a centralidade da unidade em Deus, em Cristo, no Espírito Santo. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro do mesmo Espírito a fé, e a outros dons de curar, e milagres, e profecias, e discernimentos, e línguas, e como interpretá-las. Depois ele entra no 28 e diz: alguns apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Mas ele usa o capítulo 12 para apontar a unidade. Apague as contendas e firme-se na unidade, porque há somente um Espírito, há somente um Senhor, e há somente um Deus, e o mesmo Deus para todos. Quando Paulo termina o capítulo 12, Paulo então agora, ele coloca a cereja do bolo, porque ele entra no capítulo 13. E aí ele começa o capítulo 13 muito tranquilamente. Paulo está muito tranquilo, Paulo está muito confortável. E ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente.
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então Paulo, ao tratar o assunto com aquela igreja, mediante todos os problemas que Chloe apresentou, e sabendo ele que toda a sua mensagem estava baseada em Cristo, e Cristo crucificado, Paulo tinha toda a tranquilidade de cobrar esses assuntos daquela igreja. Aí ele entra no capítulo 12, falando da unidade, contrastando com a contenda que havia lá, falando da espiritualidade que contrasta com a carnalidade de lá, e aí ele joga a cereja do bolo, que é o capítulo 13. Há o capítulo 14, há o capítulo 15, há o capítulo 16, mas vamos parar aqui no capítulo 13. Então, ao falar do capítulo 13, Paulo de novo volta à cruz. Porque a maior demonstração de amor, e Cristo fala isso aos seus discípulos, a maior demonstração de amor é dar sua vida pelo outro. A maior demonstração de amor de Deus, o maior momento de sabedoria de Deus era a loucura para o mundo. O maior momento de sabedoria de Deus e de demonstração de amor de Deus contrastava com aquela loucura que a sabedoria humana reconhecia ser grandiosa. Ora, ela não vale de nada. Sabedoria humana sem cruz não vale de nada. Harmonia sem passar pela unidade não vale nada. Então essa, capítulo 13, foi a maior demonstração de amor. E segundo Paulo, ainda ali no capítulo 2, quem tem a mente de Cristo e reconhece esse amor na cruz do Calvário, ele é louco. É louco, pastor. Ele é louco, nós somos loucos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que mensagem maravilhosa. Nós somos loucos. Louco por um Cristo maravilhoso, que se entregou na cruz. Louco por um Espírito Santo que está conosco todo dia, chorando conosco todo dia, levando nossas orações ao Senhor. E nós somos loucos por um Deus que fez toda essa situação. E nesse momento nosso no mundo, foi por amor a nós. Então, para concluir, meus irmãos, para concluir, quem tem a mente de Cristo, ele não é carnal, ele é espiritual. Quem tem a mente de Cristo, meus irmãos, ele não permite que o fermento entre na igreja. Quem tem a cruz de Cristo, ele precisa de irmãos. A nossa irmã Paula agora há pouco estava falando sobre que ela ainda não está conseguindo expressar os sentimentos que ela está sentindo por estar revendo os irmãos. 6 meses mais velho, vamos dizer a verdade, certo? Eu percebi o pastor mais velho 6 meses ali no meu encontro com ele. Então quem tem a mente de Cristo e é louco, ele precisa de irmãos. Quem tem a mente de Cristo, ele vive muito bem o seu momento de solteirice, o seu momento de viuvez, o seu momento de casamento, o seu momento de divórcio. Ele vive em paz. Ele vive em paz. Quem tem a mente de Cristo não repete os erros de Israel. Ele não repete os erros de Israel. Ele não vai ficar reclamando de estar comendo arroz. Ele não vai reclamar de só comer ovo. Ele não vai reclamar de só comer carne. Ele não vai reclamar que não vai à pizzaria. Ele não vai reclamar. Ele não vai reclamar. Ele vai agradecer. Ele vai agradecer. Quem é louco e tem a mente de Cristo, ele entende que há uma hierarquia. Há uma hierarquia espiritual começando em Deus. E há uma hierarquia em todos os lugares por onde ele passar. Por quê? Porque nada pode ser jogado de qualquer jeito. Tem que haver um chefe, tem que haver um diretor, um presidente, um dono de empresa, um pastor, um diácono e tudo mais. Ele vai entender toda essa hierarquia. Quem é louco e tem a mente de Cristo, ele sabe como se portar durante uma ceia. Amém, Senhor? Amém? Ele sabe se portar durante uma ceia.
E quem tem a mente de Cristo e é louco, ele ama incondicionalmente. Ele ama incondicionalmente. Amém? Amém, igreja? Sejamos loucos.